Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui hoje para gravar a parte 2 do vídeo Saindo do Armário. Eu gravei a parte 1 falando sobre como eu contei para minha mãe e hoje eu vou falar sobre como eu contei para os meus dois pais que eu sou gay. Lembrando que se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo para que outras pessoas possam assistir. E também, se você quiser participar do canal, lembra do nosso quadro, onde você pode contar a sua história de como você saiu do armário para sua família, para seus amigos, para quem você quiser. Então basta mandar como foi que aconteceu isso pro meu direct do Instagram, para a página do Facebook ou então para o meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar por onde vocês acharem melhor. Mas então vamos lá. Eu tenho dois pais e eu acho que contar para eles foi a parte mais difícil sobre ser gay, sabe? Porque primeiro que são dois, ou seja, eu ia ter que enfrentar isso duas vezes. E é uma história bem longa, então eu não vou explicar como é essa questão de como é que eu tenho dois pais. Mas são dois, então eu ia ter que enfrentar isso duas vezes. E quando a gente fala sobre ser homem ou contar pra um homem, já vem aquele peso, né? Porque, tipo, pai passa sempre aquela imagem machista de ser alguém mais rude, de ser alguém mais violento. Aquela coisa que a gente sabe que é uma construção machista. E muitas vezes realmente é isso, porque essas pessoas assumem esse estereótipo machista, né? Depois de eu contar pra minha mãe, eu fiquei um tempão pra contar pros meus pais. Eu não lembro se passou 1 ano ou 2 anos pra eu poder fazer isso, mas eu já tinha muita vontade de fazer, sabe? E da mesma forma eu ficava pensando nas hipóteses de como eu poderia contar. Eu desejava muito de, tipo assim, quando eu contasse pra um, eu contasse logo pros dois. E uma coisa que me atrapalhava muito era na questão da minha relação com eles. Enquanto eu não contava que eu era gay, eu era um pouco afastado deles, sabe? Tipo, eu sempre que eu pudesse evitar ter muito contato pra demonstrar que eu era uma pessoa gay, pra demonstrar que eu era uma pessoa diferente, eu evitava, porque eu queria ao máximo que eles não soubessem de nada disso. Mas aí chegou um belo dia que eu já estava saturado e que eu queria viver a minha liberdade, eu queria ser quem eu era, sem estar escondendo isso de ninguém. Então eu decidi que era a hora certa de contar para os meus pais que eu sou gay. Um dos meus pais, ele veio pra cá, pro bairro onde eu moro, porque eu tava fazendo as provas da autoescola, e aí ele veio com carro pra eu poder treinar. Eu só tava pensando assim na possibilidade de contar, né? Aí eu fui e a gente fez um pouco da aula lá com o carro. Eu rodei com ele no carro pra eu aprender e tal, pra eu poder fazer a prova mais tranquilo. E aí a gente pegou, foi pra uma padaria que tem aqui e começou a comer. Enquanto a gente estava comendo, ele pegou, veio com a conversa pra cima de mim, que alguém tinha dito pra ele que me viu em tal bairro, não sei o que era que eu tava fazendo lá. E esse bairro era o bairro onde meu namorado morava. E aí, tipo, só que esse bairro também era o bairro onde eu fazia uma aula de técnica vocal. Peguei, falei com ele que eu ia pra lá porque eu fazia técnica vocal no lugar, naquele bairro, e eu tinha um amigo que morava lá também, então eu ia pra aquele bairro. E tipo, o que é que as pessoas têm a ver com a minha vida se eu tô andando em um bairro ou em outro? E tipo, eu ando tanto por aqui pela cidade, qual é a diferença de eu estar naquele bairro como em qualquer outro, sabe? E até hoje eu fico me perguntando quem foi a pessoa que falou isso pra ele, mas eu nem ligo porque isso não me afeta. Mas aí eu peguei e falei isso. E aí ele veio com as historinhas assim, meio rodeando, sabe? Pra ver se eu ia falar alguma coisa ou não. Eu, aproveitando que ele já tava jogando essas indiretas pra cima de mim, eu peguei e falei, sabe, de uma, é a hora de falar, seja o que Deus quiser. Aí eu fui e falei com ele que eu queria falar uma coisa com ele, mas que não podia ser na frente do meu irmão e do meu primo que tava junto com a gente, né? Até porque eu não tava preparado pra falar com todo mundo assim de uma vez só. Aí ele pegou e falou que tudo bem. Aí a gente pegou, saiu pra frente do lugar. E eu peguei e falei com ele que eu era gay. Bem na hora que eu falei, o celular dele tocou. Aí ele pegou e ficou numa ligação, conversando. E aí, tipo, foi a pior coisa pra mim, porque eu já tava numa vibe ali de falar, descarregar minhas energias. E de repente, quando eu conto, ele vai pegar pra uma ligação. E aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que é que vai vir depois disso? Aí depois da ligação, foi tipo assim, uma coisa horrível pra mim. Porque eu vou resumir a história, né? Ele começou a meio que dizer que já sabia disso. Porém, ele acreditava na mudança, ele acreditava que eu poderia mudar. Ele falou que ele não apoiava isso, mas eu era uma pessoa brilhante, que isso iria me levar pro fundo do poço,
que pessoas assim têm dificuldade de arrumar trabalho, que tipo assim, como se eu fosse estragar toda a minha vida pelo fato de eu ser gay e pelo fato de eu estar assumindo aquilo, sabe? Como se fosse melhor pra ele que mesmo que eu fosse, que eu escondesse aquilo e que eu tentasse mudar. E aí a gente conversou, eu fiquei tentando explicar pra ele que, tipo, isso não era uma escolha, ele achava que era uma escolha. E falou várias coisas assim pra mim que eu fiquei meio que chocado, sabe? Porque por mais que eu pensasse sobre todas essas coisas, a gente sempre espera ser apoiado e a gente sempre espera que dê tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, tipo, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí a gente decidiu vir pra casa, né? Aí eu peguei o carro pra poder vir até em casa dirigindo. E aí eu botei meio que uma pressãozinha assim, eu fui acelerando o carro tava bancando a louca. E chorando ainda. E aí eu fui, me mandei pra casa, ele foi embora. Aí quando ele foi embora, ele pegou, me abraçou e falou que por mais que isso tudo acontecesse, nada ia mudar entre a gente. Tipo, foi uma coisa muito ambígua, porque por mais que ele desabafasse pra cima de mim, falando um monte de coisa que me machucasse, ele também falou que isso não ia mudar nada, mas a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Quando eu cheguei em casa, eu peguei e falei, sabe de uma? Eu vou aproveitar que eu já tô aqui chorando, já tô no fundo do poço, vou ligar pro meu outro pai, vou contar pra ele pelo telefone mesmo. E foi o que eu fiz, eu aproveitei logo que já tava na merda e pra mim é aquela velha história. Pior do que tá, não fica. E aí eu fui, peguei, liguei pra ele e peguei e também desabafei sobre várias outras coisas que estavam entaladas. Não só pela questão da sexualidade, mas pela questão da nossa relação também, de como tava sendo antes. E aí eu falei tudo que eu tava entalado, sabe? E ainda peguei e falei, sabe de uma? Eu sou gay e eu vou falar logo pro senhor. Se o senhor quiser me aceitar, me aceite. Se não quiser também, eu não tô nem aí. Aí fui, desliguei o telefone. Aí ele me ligou de volta, perguntando se eu tava bêbado, perguntando o que era que tava acontecendo comigo, que era pra eu poder falar pra ele. E aí eu peguei e falei que eu não tava bêbado, que era isso mesmo, que eu era gay e tal. Aí ele pegou e falou que tinha criado, que não tinha criado filho dele pra ser mulher, que tinha criado filho pra ser homem. Tipo, isso foi o cúmulo pra mim, porque a gente sabe que ser gay é muito diferente de você ser trans ou qualquer outro tipo de coisa. Gay, lésbicas, bissexuais, pansexuais são orientações sexuais. Que inclusive eu fiz um vídeo explicando sobre essa questão das diferenças entre isso. Eu vou deixar aqui no cartão, caso você queira assistir. E aí teve toda essa coisa, essa confusão. Aí eu desliguei o telefone. Aí eu já tava na merda mesmo. Aí, tipo, eu comecei a chorar desesperadamente. Minha mãe tava dormindo e eu em casa chorando sozinho, sabe? E, tipo, depois a minha irmã me ligou, perguntando se eu queria matar o meu pai do coração, porque ele tava tendo problemas de coração na época. Eu falei que eu já tava sufocado e que eu não ia esconder aquilo, que eu não ia ficar prendendo aquilo por conta de ninguém, que eu ia viver minha vida e quem quisesse me aceitar, que me aceitava, quem não quisesse, que não me aceitava, que eu não ia precisar de ninguém, bancando a louca, né? Chutando balde mesmo. Aí eu sei que depois minha mãe apareceu, aí ela começou a tentar me acalmar pra eu parar de chorar. Mas eu continuei chorando e eu sei que esse foi o dia, eu acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Como a minha mãe, ela já tava me aceitando, sabe? E eu tava vivendo esse processo de aceitação da minha mãe e de repente encarar essa barreira que foi contar pros meus dois pais e ter a rejeição dos dois lados, pra mim foi um choque assim tremendo. Mas no final das contas, depois de um tempo a gente ficou sem falar muito sobre isso. Mas aí depois eu fui encontrando eles e a gente foi se encontrando e tendo a relação normal de pai e filho. Porém, até hoje a gente não conversa diretamente sobre isso, sabe? Parece uma fase que eu tive com a minha mãe. Logo depois que eu contei pra ela, a gente ficou um tempão sem se falar. E com eles eu tô nessa até hoje. Tipo, já deve ter uns 2 anos que eu contei. E até hoje a gente não conversa sobre isso, sobre a questão de relacionamento, nem nada. Mas pra mim, tipo, é uma relação normal e eu não fico desejando e nem sofrendo por nada disso. Existem várias outras questões que me incomodam mais do que isso. E pra mim foi ótimo ter contado, porque depois que eu contei, eu não escondi isso mais de ninguém. Eu assumi pra todo mundo que eu era gay, assumi quem eu era, sabe? Eu não tive vergonha de ser quem eu sou e eu fui me empoderando cada vez mais.
e me aceitando cada vez mais. Eu acho que essa questão toda foi um processo super necessário para mim. E eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Eu ficava pensando muito sobre a questão, tipo, como é que eu vou esconder isso e quando eu quiser casar, quando eu quiser fazer isso ou aquilo outro, como é que vai ser, sabe? Tipo, não tem como eu esconder isso a vida toda. Então, pra mim, foi 1000 vezes melhor contar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem conversar comigo sobre isso, vai lá no meu Instagram, então comenta aqui embaixo que eu sempre respondo vocês. E é isso aí, fortaleçam, se aceitem, se empoderem para que a gente possa vencer esse mundo preconceituoso. E só com o nosso amor e com a nossa luta que a gente pode mudar essas coisas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, me acompanhe nas redes sociais. E é isso aí. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.